graça de Deus soberana em cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Se você puder, meu irmão, se você puder, minha irmã, se inscreva aí no meu canal no YouTube, toca aí no sininho, dê um joinha, vá lá em todos e vamos ajudar a divulgar o Evangelho do Reino. Eu sou o pastor Josemar, comedor de bolacha seca na beira do riacho. Irmão Jorge aí de Pontal, eu tenho dito para você, nós somos dois lascados, né, irmão? Nós somos dois quebrados. É um batendo na porta do outro, dois lascados. Como é que a gente pode se ajudar se nós dois estamos quebrados? Agora só que tem um porém. Sabia que nós somos dono do reino de Deus? O reino dos céus foi dado para nós? Eu vou provar para você. Eu vou provar que é dos pobres, dos lascados, que é o reino de Deus. Amém? Irmão, esse tema aqui, ó. Jesus nunca criou uma igreja. Você sabe dizer aqui na Bíblia se Jesus mandou fazer igreja? Hein, pastores? Os senhores podem me mostrar aqui pela Bíblia se Jesus mandou construir igreja? Ele mandou? Você sabe me dizer também se Jesus fundou alguma religião? Bom, eu queria saber dos senhores, membros de igreja, diácono, presbítero, pastor, padre, papa, bispo, presidente, rei, rainha, me mostra aqui na Bíblia aonde foi que o Senhor Jesus Cristo criou uma religião. E eu vou te mostrar aqui pela Bíblia qual é a religião de Deus. Amém? Você vai ver que a Igreja Católica, ela foi criada no ano 317 depois de Cristo. A Igreja Católica. Depois dela, vem a Luterana. A Igreja Luterana, ela é criada em 1517 depois de Cristo. Já 1200 anos depois que a Igreja Católica ela foi criada, vem a Luterana. Em 1560, chega a Presbiteriana. Depois, em 1612, aparece ali a Igreja Batista. Em 1906, apareceu ali a Igreja Pentecostal, ou seja, o pentecostalismo. Aparece lá em 1906. Quando chega em 1909 para 1910, é criada a Igreja Cristã do Brasil. E em seguida, vem as Assembleias de Deus, criada, apareceu aqui no Pará, em 1910, veio através desses dois missionários americanos, o Daniel Berger e Gunnar Winger. Esses dois missionários foi que fundaram as Assembleias de Deus aqui no Belém do Pará. Jesus Cristo, ele nunca, em nenhuma dessas igrejas, ele está. Porque ele nunca fundou nenhuma delas. Veja, os líderes, eles buscam aprisionar as pessoas nesses templos. Eu chamo isso de gaiolas. A fé cristã, ela pode ser manifestada sem ser num espaço geográfico, ou seja, num templo de 4 paredes. Por isso que não tem nada a ver. Nenhuma dessas igrejas citadas aqui, isso foi criado por Deus. Nenhuma delas. Isso é criado pelo homem. O homem foi que criou. Se tornaram pessoas religiosas. Por isso que está aqui essa pergunta. Jesus nunca criou uma igreja. Ele nunca criou. A igreja é você. É você na sua casa. É você congregando na sua casa mesmo. Sua Bíblia. Lendo a mensagem. Você está aí na sua casa. Eu tenho aqui muitas pessoas
que tem aqui congregado comigo, assistindo às mensagens em suas casas, sendo alimentadas pela palavra, alimentada corretamente, sem trocadilho, sem arrudeio, falando a verdade para as pessoas. Se for preciso mandar ter vergonha na cara, a gente vai mandar ter vergonha na cara para ser um cristão fiel e verdadeiro. É isso que é o evangelho. Eu não tenho que estar aqui pregando o evangelho com subterfúgio, amansando, dando tapinha nas costas de irmãos e irmãs, para amansar e cauterizar a mente de vocês. Não, precisa disso não. E nem prega evangelho por dinheiro. Esse ministério aqui não tem nada de dinheiro aqui não. Aqui não tem essa história de dízimo e oferta e dízimo não. Aquele que quiser contribuir, ele faça isso voluntariamente, de acordo com o que estiver em seu coração, conforme está na Bíblia Sagrada. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz: cada um contribua de acordo com o que está em seu coração. Não é você estar em cima dos irmãos aí, amedrontando, chantageando, dizendo que o irmão é ladrão porque está roubando a Deus, porque não entrega dinheiro na tua mão. Isso é uma pouca vergonha para vocês. O Evangelho de Cristo não é isso não. O Evangelho de Cristo é esse que diz assim, dai de graça o que receber. Hoje, para se pregar, você tem que pagar. Para se pregar hoje, a maioria desses pastores engomados da mensagem, que se tornaram famosos, esses engomados aí, tem que pagar a eles. Tem que pagar o hotel, tem que pagar o cachê, porque são tudo melindrosos. É isso mesmo? É isso? É assim? Então, Jesus nunca criou uma religião. Eu vou mostrar aqui para você a religião de Deus qual é. Viu, pastor? Vê se vocês, pastores, têm essa religião aí no ministério de vocês. Eu desafio a vocês, tudinho aí. Eu desafio a tudinho mesmo na cara. Mostra aqui a religião. Vê se vocês estão aqui com essa religião. Quer saber qual é a religião de Deus? Você quer saber? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver qual é a religião de Deus. Está aqui, A religião pura e imaculada para com Deus. A religião pura e imaculada. Não tem mácula nela. Não tem pastores adúlteros nela. Não tem pastor fornicário. Não existe pastor pedófilo nessa religião de Deus. Não tem. Não existe Balaão aqui não. Aqui não existe Nicolaitas aqui não. Hoje dentro da mensagem está assim, cheio de Nicolaitas, Balaões, adúltero. Tá cheio. Isso é uma pouca vergonha para o Evangelho. Mas a religião de Deus é essa. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos. Vocês fazem isso, pastores? Hein, Senhor? Vocês fazem isso? Visitar os órfãos e as viúvas. Vocês visitam as viúvas? Hein? Eu conheço viúvas aqui em João Pessoa, do tabernáculo aqui. Tabernáculo grande aqui que tem, um pioneiro. Eu conheço viúva. O pastor nunca foi na casa da viúva. Veio visitar ela de jeito maneira. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. Como eu estou dizendo, como é que se pode guardar da corrupção do mundo? Se 90% desses pastores se corromperam. Como é que pode se guardar da corrupção do mundo se 90% desses pastores são corruptos? Se corromperam. Então não pode se enquadrar com isso aqui. Não pode se enquadrar com o que Tiago está falando aqui. E o reino de Deus não é para rico. O reino de Deus não é para os ricaços.
O reino de Deus é para os pobres. Tiago, capítulo 2, versículo 5 e 6. Olha aqui de quem é o reino de Deus. Vê se isso preenche aí em você. Vê se você está inserido nesse contexto aqui. Vamos ler. Tiago, capítulo 2, versículos 5 e 6. Ouve, meus amados irmãos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo? Está vendo aqui? Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Hein? O reino de Deus é para os pobres, não é para os ricos. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Hein? Não é isso que um pastor aí, teve um pastor aí de Presidente Prudente, levou um irmão aí para o tribunal? Não é isso aqui que está aqui na Bíblia? Leva os irmãos para o tribunal. Mas por quê? Por que levou o irmão ao tribunal? Está aqui, a própria Bíblia está dizendo, mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Não é isso que fazem? Blasfemam do nome de Deus que em você está invocado, que em mim está invocado. Mas blasfemam do nome de Deus. Então, Deus não criou nenhuma igreja. Deus não criou igreja nenhuma, não. A igreja é a igreja do homem. Essa igreja, geograficamente falada, ela é criada pelo homem. E Deus não está em nenhuma dessas igrejas. Deus está aqui, ó, em sua palavra. E o evangelho é alcançado pelos pobres. E os pobres, eles herdarão o reino dos céus. Por isso que eu digo, só um lascado, sim. Só um quebrado feito arroz de terceira. Um comedor de bolacha seca na beira do riacho. Não tenho condições de ajudar mais aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Mas tenho feito minha parte. Tenho visitado, tenho ajudado da maneira que eu posso, mediante a minha condição. Mas eu tenho feito o que está aqui na Bíblia Sagrada. Não sou um pastor para estar em cima de púlpito. Não tenho uma igreja geograficamente. Não tenho. A igreja é você. Você aí que tem me acompanhado. Você que tem assistido e ouvido essa palavra pregada. Que a palavra tem ido de encontro à tua alma. Que tem te alimentado com a verdade da palavra de Deus. Não tenho aqui mentindo para você. Não tenho aqui pedindo o teu dinheiro, metendo a mão no teu bolso, te chantageando, te amedrontando. Não tenho feito isso. Esse ministério aqui não depende de dinheiro de ninguém. E nem eu preciso de púlpito para sobreviver. A igreja é você. Por isso que eu tenho muitos irmãos espalhados por esse Brasil. A irmã Francisca aí em Buritis, no Piauí. A irmã Marta aí em Guaratinguetá, em São Paulo. A irmã Neuci aí em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, perto de Gramado. O irmão José Carlos aí em Francisco Morato, em São Paulo. Tantos irmãos que têm acompanhado. Aí no Ceará, o irmão Walter. Aí no Recife, o irmão Dário. Congregava aí no Recife, num tabernáculo aí, mas de tanta decepção que viu pessoas aí em adultério e o pastor encobrindo a safadeza. Deixou, não tem como. Está congregando em casa, está em casa, escutando, lendo a palavra de Deus, lendo a mensagem do profeta e acompanhando aqui esse louco. Eu tenho um monte de doido. Eu tenho um monte de louco que acompanha aqui a loucura desse ministério seguindo a coluna de fogo. Venha você também. Venha você compartilhar conosco da palavra de Deus.
Venha ouvir a verdadeira palavra do Senhor, com poder e com autoridade. Viu? Doa quem doer, goste quem gostar. O filho de Deus e uma filha de Deus, eles gostam da verdade. Eles gostam de ouvir a verdade, mesmo que isso venha cortá-lo na alma, mas ele quer é a verdade, porque já estão cheios de tantos forasteiros, de tantos impostores em cima de púlpito, só querendo ganhar dinheiro e dinheiro e dinheiro. Esse não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Por isso, meu amado irmão, fique com a palavra, viva a palavra e vamos seguindo adiante. Eu tenho prazer de ter você aqui nesse ministério, fazendo parte aqui desse ministério. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Estamos juntos aqui, de mãos dadas com a palavra de Deus. Vamos ter companheirismo aqui com a palavra do Senhor, companheirismo com o Espírito Santo de Deus, e não com a igreja, e não com a placa de igreja. Esse é o verdadeiro companheirismo. É com a palavra e com o Espírito Santo do Senhor, que é quem fala a sua palavra. Amém.